Ela vê a minha irmã que estava lá naquele berço. Quando ela entrou, que ela olhou a minha irmã, ela começou-se a chorar. E minha mãe perguntou: senhora, por que tanto você chora? Por que você não pega essa menina e leva no hospital? Olha só a situação dessa menina. Vai mandando ter uma ideia, ela só piscava a pálpebra dos teus olhos e o seu peito subia pelo fôlego da sua vida. Não saía nenhum som da sua garganta, não mexia a sua mão direita, não mexia a sua mão esquerda, não mexia os seus braços. E aquela mulher olhou e falou: não acredito nisso, eu conheço um médico amigo meu lá na Grande São Paulo que pode resolver o seu problema. Resumindo bastante, entramos dentro daquele carro, fomos naquele hospital, juntou 17 médicos formados em medicina, e tinha um ali que era o diretor daquele hospital. Se reuniram ali na sala, demorou-se algumas horas, aquela porta não se abria, estávamos ali na sala de espera. De repente aquela porta se abriu, saindo daqueles doutores, olhou para minha mãe e disse: só o pai e a mãe da menina entram, os demais ficam aí fora. Aquela porta não se fechou mais, eu fiquei de frente daquela porta, vi minha mãe puxar a cadeira, vi meu pai puxar a cadeira, um médico japonês sentado numa cadeira, e 16 médicos em volta deles, todos de cabeça baixa. Olhei para a esquerda, minha irmã Daniela naquela maca, do jeito que colocou ali ficou. De repente aquele médico respirou fundo, olhou dentro dos olhos dos meus pais, e olhando aquela situação, e disse essas palavras: olha mãe, olha pai, o que a medicina nos dá o recurso, fizemos pela sua criança, mas não tem mais nada que nós possamos fazer. Está aqui, ó, 16 médicos formados em medicina, graus avançados, não tem o que fazer. Essa menina está cometida da paralisia infantil, num grau muito avançado, ela não vai andar, não vai falar. A partir de hoje tu carregarás essa menina para o resto da sua vida. Minha mãe empurrou aquela cadeira, olhou para aquele doutor e colocou o dedo no seu rosto e disse: não foi isso que Deus me prometeu na cidade do Paraná, na reunião da mocidade. Saiu ali, começou a chorar no canto, eu fui abraçar ela, não tinha como consolar a minha mãe, comecei a chorar junto da minha mãe, senti o braço do meu pai que nos cobriu, me abraçou e começou a chorar. E de repente, olhei aquela mulher chorando, minha mãe se desprendeu, pegou na minha camisa amarrotada, olhou dentro dos meus olhos e disse: Bruno, não foi isso que Deus me prometeu. Pegou meu pai, chacoalhou aquele homem e falou assim: não foi isso que Deus me prometeu. Meu esposo foi lá correndo, pegou a minha irmã no colo e saiu correndo, desceu aquele estacionamento, e nós corremos atrás da minha mãe. Resumindo, viemos da Grande São Paulo até o ABC chorando dentro daquele carro. O pai mandava ter uma ideia e compreensão do choro, do desespero da minha mãe era tanto, que ela chorou tanto, que ela lavou a minha irmã com as suas lágrimas, de tanto que ela chorou naquela tarde. Quando chegamos ali fomos chegando naquele barraco, nunca vou esquecer disso, um grande desespero dentro daquele carro. Minha mãe, ainda em movimento, aquele carro pegou a minha irmã, jogou no colo do meu pai, saltou naquele veículo ainda em movimento, empurrou aquela porta de madeirite. Ela não se ajoelhou naquele chão batido, ela se jogou no chão, colocou a testa no chão, em alta voz ela começou a gritar e dizer: Deus, nós somos pobres, necessitados, mas nunca negamos um glória do teu nome. Eu nunca vi a tua palavra falar e não cumprir, eu nunca vi tu prometer e não acontecer. Quando eu era menina, tu falou que os meus filhos carregariam a bandeira do evangelho. A medicina disse que a minha donzela não vai andar, não vai falar. O que será desta menina quando tu vier me recolher? Aquelas palavras machucavam o nosso coração. Eu comecei a chorar, meu pai com a minha irmã no colo chorando, aquela mulher chorando. Começou a chegar uma multidão, ninguém falava nada para alegrar o nosso coração. Resumindo, agradeço a Deus, irmão, que como foi indo embora, fomos ficando sozinhos. Minha mãe pegou minha irmã, colocou no seu berço, meu pai não entrava para dentro. Fui lá fora, falei: pai, vamos entrar para dentro. Ele olhou dentro dos meus olhos e disse: eu não sou digno de ser chamado de pai.
Falei, não, você é meu pai. Ele falou, não, eu não tenho uma bolacha para te dar, eu não tenho um tênis bom para te dar, eu não tenho nada para fazer para você e para esta casa. Eu abracei ele e falei, não, pai, você é meu pai pela vida e pela morte. Nós vamos ver Deus fazer uma obra. Entramos para aquele barraco de madeira, passou-se uma semana de desespero. O homem batalhador que levantava às 4:30 da manhã não tinha força de levantar. Todas as vezes de madrugada que eu levantava, ele estava sentado naquele caixote, chorando, olhando para Daniela paralítica. Todas as vezes que eu olhava para minha mãe, ela estava chorando, não tinha mais canção, não tinha mais louvor. Uma grande tristeza apoderou dentro daquela casa. E minha mãe dizia, Senhor, tu prometeu que a tua presença e a tua glória estaria onde nós estivesse. E começou aquela aflição dentro daquela casa. Dou graças a Deus, o que Deus fala em cima desta tribuna, passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. Deus não chega atrasado e nem adiantado, Ele chega no momento exato, porque o tentador corre para arrancar a glória da tua boca, para impedir de nós ver milagre, mas Deus andando sempre vai chegar primeiro. Agradeço a Deus de todo o meu coração, que passou há 7 dias daquela oração, daquele desespero dentro daquele barraco. Nunca vou esquecer isso. Isso eu vou gravar até o dia que eu ver a face de Deus como ela é. Rendo graças a Deus que passou, era uma terça-feira fria, na grande São Paulo, muito frio. Eu tinha uma coberta que se eu cobrisse a cabeça, descobria os pés. Se eu cobrisse o pé, descobria metade do corpo. Me despertei na madrugada, perdi o sono. Olhei do meu lado direito, a Daniela deitada, parecia uma boneca, não movimentava o seu corpo. Olhei do meu lado esquerdo, os meus pais repousando, e de repente eu olhei para cima e comecei a clamar a Deus e disse, Senhor, o que vai ser da minha irmã? De repente, fração de segundo, a telha de brasilite com lona começou a balançar intensamente, parecia que ia arrancar aquele telhado de telha de brasilite com aquela lona. Tentei acordar o meu pai que estava à minha esquerda, mas o meu corpo paralisou do pescoço para baixo, não conseguia falar, não conseguia me mexer. Eu fiquei com o meu pescoço endereçado para aquela telha, e a telha começou a balançar, e a vibração desceu para as paredes de madeirite e começou a balançar aquele barraco. Eu falei, Deus, vai cair esse barraco em cima de nós vamos morrer aqui agora. De repente, em fração de segundo, eu tentei pela segunda vez acordar meu pai, não consegui. Eu tentei pela terceira vez, não consegui. Mas de repente os meus olhos carnais desapareceram. Eu não vou perguntar se essa igreja acredita, porque Deus já está entre nós mais uma vez. E se você já tem glória, pode dar para Deus agora. Agradeça a Deus de todo o meu coração, que os meus olhos carnais desapareceram. Deus me deu uma visão celeste naquela madrugada. Eu olhei para cima, eu vi que aquela telha de brasilite com lona se rasgou no meio, como se fosse rasgado um papel de sulfite. Aquela telha se abriu, se dividiu. Eu enxerguei um trono dourado e um ser celeste sentado no trono. O que eu estou contando é diante deste nome sagrado. Agradeço a Deus que de repente eu comecei a desfalecer. Eu comecei a ver aquelas vestes maravilhosas, mas eu conseguia ver o seu rosto, porque brilhava mais do que o sol do meio-dia. Comecei a desfalecer naquela madrugada. De repente eu firmei a minha vista, a mão daquele ser se abriu. A igreja para como é. Aleluia, Jesus! Aleluia! Agradeço a Deus que a mão daquele ser celeste se abriu, e da sua mão direita saiu uma bola de fogo do tamanho de uma laranja, e veio descendo a superfície daquele barraco de madeira. 3 horas da madrugada, um breu naquela favela. O barraco começou a tremer e balançar. Quando aquela bola de fogo passou a superfície do telhado, estava escuro um breu naquela favela. Clareou aquele barraco de uma luz mais forte do que essas lâmpadas fluorescentes. O barraco começou a tremer, o meu corpo começou a tremer. Aquela bola de fogo deu uma volta naquele barraco, deu a segunda volta naquele barraco. Quando ela deu a terceira volta, ela foi à minha direita e começou a pairar sobre a Daniela paralítica, condenada a morrer atrofiada.
andando, falando, saltando. Meu pai foi o segundo que pulou. A mulher de Deus não pulou para abraçar os seus filhos, o seu esposo. A primeira coisa que a mulher de Deus fez, dobrou o seu joelho na terra e gritou para o inferno ouvir, para a morte ouvir: Deus, a tua palavra cumpre, a tua palavra é verdadeira. A igreja, você está na glória. O que está parado na tua vida vai andar. Aí, não dá para contar. Não dá para contar. Noite inesquecível, não conseguimos dormir. Acordamos a favela inteira. Onde o pessoal que te manjar, tocar o chifre, te mabushi, magai. Awaza, toshi, no caminho, não su, não no caminho. Jawa, su, kawa, otoshi, kama no caminho, se magai. Kawaii, su, kawa, otoshi. Sakana. Igreja, estou vendo fogo correndo nessa igreja. Deus vai fazer um milagre e abrir a porta. Meu Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Culto tem que ser 6 horas, irmão. Não dá. Agradeço a Deus. Não conseguimos dormir, amanheceu o dia. Minha mãe foi na vizinha. Chamou a vizinha. Posso usar seu telefone? A vizinha usa. Ela pegou e ligou para aquela mulher do carro importado: vem aqui depressa. Você vê o que Deus fez. A mulher voltou e entrou. Quando ela viu a Daniela, ela caiu do joelho. Aleluia! Falou: Deus faz milagre. Vem com milagre aqui. Levou, nós colocou naquele carro, vamos levar naquele hospital. Entramos dentro daquele hospital. Quem entrou carregada, quem entrou condenada a se atrofiar até a morte, quem entrou condenada a não falar nunca, entrou saltando, gritando e cantando e louvando a Deus. Quando aquele médico japonês viu a minha irmã, ele olhou para ela, 2 lágrimas verteu na sua face, ele caiu de joelho e começou a gritar: milagre, milagre, milagre. Mais de 30 anos de medicina, eu estou vendo milagre. Deus não confundiu a medicina. Deus converteu mais de 17 médicos nessa graça. Mandou a paralisia embora. A palavra se cumpriu na nossa vida. Passamos pela provação. Passamos pela provação da fome. Passamos pela provação de desejar um tênis e não ter um tênis. De desejar um terno e não ter um terno. Mas eu dou graças a Deus que depois dessa obra nunca mais faltou pão na nossa mesa. Está lá minha irmã na cidade de Sumaré, para quem quiser ver. Manca da perna direita, um sinal que Deus operou na sua vida. Anda, fala, casou e o nome de Deus está sendo. Confesso para essa igreja, já vi muito milagre. Deus dá vida a muitos que morreram, muitos paralíticos andar. Braço que foi esmiuçado por um acidente e condenado a não movimentar, pelo poder da palavra já vi movimentar. Mas eu confesso diante deste Deus e diante desta santa e querida irmandade, que as obras mais bonitas que eu estou vendo é na parte da evangelização. Deus arrancar o povo da droga, do crime, colocar aqui dentro do direito de morar no céu. Irmãos, eu estou sentindo que Deus vai fazer algo celeste aqui entre nós. Agradeço a Deus por tudo, convido o ministério, servo de Deus, a querida irmandade, os irmãos do ministério. Congrego nós do Taquara Branco. Hoje eu tenho uma escapadinha do Rony lá. Nossos cultos estão sendo no Florença, aos sábados, por motivo da nova construção do Taquara. Ore a Deus por nós. Agradeça a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém.